Eu terminei o último episódio do podcast chorando. Se você não ouviu, ai, nem corre lá pra ouvir não, tá bom? Deixa pra lá isso aí. Aff, Maria. Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no podcast De Cara Comigo e eu sou Vanessa Henrique. Por que eu chorei no último podcast? Porque eu comecei a falar sobre medo, sobre o que é o medo. E eu entrei na porção do medo onde eu falo do medo que eu sentia e sinto dos meus pais morrerem. E eu entrei na morte do meu pai, né? Que faz 3 anos agora, no final de 2023, dia 27 de dezembro. E é muito complexo. O luto é muito complexo, né? O luto traz muitos medos. E eu, filhinha do papai, a única menina, a primeira filha, ele era meu herói, ele é meu herói. E eu tinha medo de que na ausência dele eu não fosse conseguir viver. E não que eu dependesse do meu pai. Não, eu sou casada faz 17 anos, vou fazer 18 anos agora em maio de 2024. Tenho um filho de 14 anos, trabalho, tenho minha casa, junto com meu marido. Nós construímos a nossa vida e construímos todos os dias, né? Não está construída, nós estamos na construção. E assim, nunca dependi do meu pai. A dependência era uma dependência emocional mesmo, né? E a dependência emocional, ela sempre me trouxe muitos medos e muitos prejuízos, né? E muitos prejuízos, gente, meu Deus. Olha para você, veja se você tem dependência emocional de alguém. E olha o quanto de prejuízo isso te traz. Porque a dependência emocional diz para você assim: o estado e a ação do outro interfere diretamente no seu estado e na sua ação. Então, se o outro está com medo, aquilo pega em você. Se o outro está passando por alguma coisa, aquilo interfere em você, a ponto de te paralisar, a ponto de te colocar numa situação de pavor, de pânico, de desespero, de descontrole, para mim, na minha experiência, a dependência emocional não me trouxe nada de bom. E eu não conheço ninguém até agora, até este momento, que diga para mim assim: eu sou dependente emocionalmente das pessoas e estou plena e feliz. Eu não conheço ninguém desse lugar, né? Se tiver alguém me ouvindo aí que consegue me provar isso, manda ver, porque eu vou gostar de aprender novos jeitos de viver. Mas é isso, né? É isso. E essa dependência que eu tinha com meu pai e que continuei tendo com ele mesmo depois da passagem dele para outra dimensão, isto sempre foi muito difícil para mim. Por quê? Porque eu dependia muito dele e eu não via o meu pai sustentando essa dependência. Ele sempre foi um pai que empurrava a gente para a vida. Quem já leu um tiquinho sobre constelação familiar, essas coisas todas, vai entender do que eu estou falando, né? Meu pai foi o pai que empurrou para a vida, que ele dizia: vai, faz, acontece, busca o seu, isto é seu, vai trabalhar, vai estudar, vai não sei o quê, vai aprender a dirigir, vai viver, vai, sabe? Ele sempre foi este pai. E ao mesmo tempo, eu não acho que seja só com ele que eu tenha essa dependência emocional. Eu sei que não. Sei que deve ter um tanto de mãe, um tanto de tias, um tanto de tios, um tanto de avós, um tanto de filho, um tanto de marido. Deve ter um tanto de tudo aqui.
E essa minha dependência emocional, ela é uma coisa muito engraçada que eu percebi em mim. Ela existe em mim para tentar justificar ou esconder ou explicar o sentimento que eu nutri, e se eu não cuidar eu continuo nutrindo, de que eu sou inadequada, que eu penso muito diferente dos outros, que eu escolho ser muito diferente dos outros e que isso é um problema, sabe? Na realidade é isso. Eu crio dependência do outro porque eu entendo que eu preciso do outro para me regular, porque eu não consigo sozinha, eu sou inadequada, lembra? Então, isto é muito zoado, gente. Isso é muito zoado. Eu não sei se isso para você também é real, mas para mim é. E é uma realidade bem dolorida, é uma realidade que me incomoda muito, sempre me incomodou muito. Porque essa coisa de depender do outro sempre me incomodou muito. Até mesmo porque eu sempre fui daquelas que pensei muito diferente da grande maioria das pessoas. Então, nossa, isso é muito zoado, gente. Isso é muito zoado. Mas, enfim, vamos voltar lá. Eu tava falando do medo. E tava falando que o medo, que eu tenho aprendido a pensar o medo. E que eu também descobri que o medo, os meus medos, eles são grandes equívocos ou eles são incompletos. Eles possuem informações incompletas. E que quando eu completo, às vezes o medo some ou às vezes ele se valida, mas é muito raro. Nas escolhas que eu fiz na minha vida, eu não tenho algo para dizer assim, nossa, você... eu não tenho a dizer, eu vivi uma coisa que foi insuportável e o meu medo foi justificado. Não, eu não tenho isso. O jeito que eu escolho viver, eu não tive ainda essa percepção. O medo, na realidade, para mim, ele não é um problema. Por quê? Porque eu só sinto medo quando eu faço algo novo, ou eu vivo algo novo, ou algo muito para além daquilo que eu acho que posso, ou seja, grandioso. Quando eu vou gravar, quando eu escolhi gravar esses podcasts, você não faz ideia do medo que eu senti. Como que isso vai reverberar? Na hora que a gente se põe num lugar público e tão democrático como a internet, você está sujeito a tudo, né? Do luxo ao lixo. E eu estava a fim de pagar esse preço. Então, para mim, isso é algo grandioso. Vim aqui e falar das coisas que eu sinto e inspirar pessoas compartilhando a minha história de vida ou as percepções que eu tenho sobre a vida, ela é algo para mim muito grandioso. É o meu grandioso. Pode não ser o seu, mas é o meu. Do mesmo jeito que para você fazer o seu grandioso, talvez não seja o meu, né? Talvez o seu grandioso seja, sei lá, comprar a casa de R$1 milhão, entendeu? Então, assim, tudo depende, tudo depende. E é isso que eu tenho percebido todos os dias. E que o medo, eu não posso permitir que ele me paralise. Porque se o medo me paralisa, significa que eu não estou usando ele como ele serve, que é um sinal de alerta e não um sinal de pare. E por muitas vezes eu me peguei justificando o medo, usando o medo como ferramenta para não agir. Eu não vou fazer isso não porque eu tenho medo. Você já pegou você fazendo isso? Eu não vou falar aquilo não para ele ou para ela porque eu tenho medo. E aí, tá, tá bom, tá, entende o que eu tô dizendo? Até mesmo porque parar é uma decisão. E não tem
Eu não quero falar com ele, não tenho condições para isso ainda. Ah, não, eu não vou falar não porque eu tenho medo. É uma justificativa meio esquisita, meio sem noção, não é? Eu não quero falar, é só uma decisão. É uma decisão ou uma ação. Pronto. Então, isto é algo que precisa ser pensado. Por isso que eu digo que o medo eu preciso aprender a pensar o medo. Pensar o medo. E com perguntas. Vamos pensar isso aqui. É informação velha? É informação nova? Qual é a minha percepção com relação a este medo? Né? Talvez, na hora que você faz, comigo foi assim, na hora que você faz este pensar o medo, muitas vezes você gera uma nova percepção, uma nova sensação e você elimina aquilo. Quer ver um exemplo besta? Quando eu era criança, uns 4, 5 anos, eu caí na piscina do clube, no Clube Ponte Preta, em Campinas. E eu fui pro fundo da piscina e eu engoli muita água, eu tomei muita água. E, quem engole água numa piscina sabe a dor que é uma dor horrível, né? É uma sensação horrível, a sensação de afogamento é horrível. Eu não me afoguei, mas eu engoli muita água. E uma pessoa me tirou de lá, né, e me socorreram, ficou tudo bem. Só que por que eu fui parar no fundo da piscina? Porque um dos meus grandes desejos era aprender a nadar. A água é uma coisa que me encanta muito. E aquilo me fez paralisar até os 20 e tantos anos de idade. Aí quando eu tinha uns 23, 24 anos, que eu estava tratando a depressão, inclusive nessa época, eu decidi que eu ia aprender a nadar. E eu precisava criar uma nova percepção sobre aquilo. E eu me matriculei num clube, eu entrei na natação de iniciantes, junto com as crianças, já velha, de 20 e tantos anos. E eu tive um professor que foi um anjo na minha vida. Zig, ele chama Zigmundo. Professor, a gente chamava ele de Ziguinho. Este professor entrou comigo na piscina todos os dias. Ele dava a mão para mim, ele me ensinou a mergulhar, ele me ensinou os movimentos da natação, ele me segurou, ele me amparou, ele me colocou num lugar onde eu construí novas percepções e sensações. E isso fez com que eu ressignificasse o medo. E o medo sumiu, ele sumiu. Eu aprendi a nadar os 4 estilos, eu aprendi muitas coisas, sempre fui muito lenta para nadar, porque eu tenho o pé pequeno, porque eu sou lenta, não sou rápida para nadar, eu sou lenta. Mas eu sei fazer os movimentos certinhos, sei nadar os 4 estilos, eu sei fazer. Olha, isto para mim foi uma vitória sem precedentes, porque foram 20 anos, quase 20 anos de muito medo, de como eu posso dizer, de prisão, porque eu sempre tive vontade de nadar e acho a água, o barulho da água, que não é barulho, é som, né? É música, né? A água, aquela sensação da água na pele, a coisa do nadar, de estar você e a água e os seus movimentos, o silêncio e ao mesmo tempo o som gostoso e relaxante que a água traz. Isso tudo na hora que você vai batendo os braços, seja no crawl, no costa, no peito, onde você quiser, aquilo, a sensação da água, de você junto dela, a sensação de imensidão que eu tenho é um negócio indescritível. Eu fiquei 20 anos querendo sentir isso. Gente, não precisa, né, ficar tanto tempo sentindo isso, tanto tempo sustentando um medo. Por isso que eu tenho aprendido a pensar o medo. O meu próximo objetivo é a tatuagem. Eu ainda vou. Eu falei que quando fizesse 40 anos que eu ia fazer uma tatuagem e furar a orelha.
o segundo furo. Eu fiz o segundo furo, mas eu ainda não tive coragem de fazer a tatuagem. E eu tô usando o medo para me paralisar. Eu tenho clareza disso. Mas eu chego lá. E é isso.